Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês como superar o medo de sair sozinho, né? Sair pra se divertir ou até mesmo pro trabalho, né? Eu vejo que tem muitas pessoas aí que até pra ir pro trabalho ou mesmo pra faculdade, né? Eu já vi, pessoal, grupinhos de amigos escolhendo a mesma faculdade logo ali que terminaram o terceirão, porque tinha muito medo de escolher uma faculdade diferente da dos amigos e ver aquele grupinho que era muito unido no terceirão, cada um seguindo um caminho diferente. Então eu já cheguei a ver um grupo de meninas que todas acabaram fazendo a faculdade de odontologia para não separar o grupo, e isso foi mais ou menos 5 meninas, né? E o quanto isso é chato, né, pessoal? Porque vamos supor que dessas 5 meninas, apenas uma de fato levava jeito para a profissão ou que queria de verdade ter essa profissão, e as outras meio que só seguiu essa profissão para não se desfazer do grupo. E o quanto isso é triste, né, pessoal? Você tem tanto medo de seguir a vida sozinho, fazer as coisas sozinho, que muitas vezes você acaba fazendo a mesma faculdade que seus amigos, mesmo você não gostando. Ou às vezes você tem muita vontade de ir em algum evento, mas aí, como ninguém pode ir com você, às vezes você convida seus amigos, ou às vezes seus amigos começaram a namorar e meio que te deixou sozinho, né? E você não tem com quem ir, né? Às vezes você é o único solteiro do grupo, e aí você acaba não indo para aquele evento, para aquele show que você queria muito, porque seus amigos não estão ali para ir com você. Então, pessoal, não faça mais isso. Se você já fez isso, né? Se você já deixou de ir em algum lugar porque seus amigos não puderam aceitar o seu convite, não façam isso. Vão vocês sozinhos. Eu posso falar isso para vocês, com certeza, porque eu sempre fui muito tímida, sempre fui muito vergonhosa. Também de poucos amigos, né? Eu nunca tive aquele grupão de amigos, pessoal. Sempre foi uma pessoa ali no máximo, ou então a cada 2, 3 anos que eu acabava conhecendo uma pessoa diferente e, enfim, acabava tendo uma amizade ali. Mas eu nunca fiquei na mão dessa galera. Talvez porque eu meio que já sabia o quanto isso seria difícil. Pessoal, poucas vezes eu saí de casa na minha adolescência. Então eu passei uma adolescência muito presa dentro de casa. Era porque eu queria? Não. Mas não tinha com quem ir. Na época não tinha uma boa autoestima. Não sabia sair sozinha. Dependia muito dos meus pais, pelo fato de eu ainda ser nova, né? Então eu só ia aonde os meus pais iam. Só que, pessoal, é difícil nos compararmos com os nossos pais, porque os nossos pais, eles têm uma realidade diferente. Eles já estão velhos, né? Então nem sempre vão acompanhar. Oi. Então nem sempre vão acompanhar o nosso ritmo, né? Por exemplo, meus pais não gostam das mesmas coisas que eu gosto. Então, antigamente, quando eu era mais nova, eu sofria muito porque às vezes eu queria ir em algum lugar, mas eles não queriam, né? E como eu era de menor, eu meio que não tinha como obrigá-los, né, a me levar. Então eu acabava cedendo à vontade dos meus pais. E aí amigos eu já não tinha, né? Então eu acabava ficando em casa.
Mas isso quando eu era bem adolescente mesmo, que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas hoje, pessoal, já é bem diferente. Eu ainda sou uma pessoa meio tímida, às vezes. Estou conseguindo aos poucos ir me superando, sair sozinha. Hoje não é tão problema eu sair sozinha, porque eu já acabei fazendo muitas vezes isso. Mas lá pelos meus 20 anos, isso era uma novidade, né? Então, eu já tô com 28 hoje, acaba sendo melhor para mim sair sozinha, porque eu já acabei indo para vários lugares sozinha. E pessoal, eu venho contar para vocês uma experiência bem legal, que foi quando eu fui no show do DJ Alok. Essa época que eu fui no show, o Alok foi o ano que o Alok estourou, mais ou menos aí uns 5 anos atrás. E aí, como ele estourou, né, no Brasil inteiro, foi o único momento assim que a cidade vizinha, aqui da onde eu moro, que faz as exposições, perguntou pra galera, né, quem vocês querem ver na exposição esse ano. E aí muita gente votou Alok e acabou que deu certo. E aí o Alok foi contratado para vir, né, na cidade vizinha. E aí, pessoal, como eu meio que já conheço, eu já sabia, né, que o Alok ia estourar e que talvez o Alok não voltaria mais aqui para a região se eu não aproveitasse esse show, né? E foi dito e feito, pessoal. O Alok fez o show aqui uma vez só e nunca mais voltou, porque agora ele é uma vibe mais mundo, né? E mesmo quando ele está no Brasil, digamos que a minha cidade vizinha aqui já não tem mais condição de trazer o Alok, entende? Agora não é nem por falta de vontade, mas por falta de dinheiro mesmo. Então, que bom que eu aproveitei, né? E na época, pessoal, não tinha ninguém para ir comigo. Minha única amiga, ela começou a namorar. E enfim, a única pessoa que de fato poderia ir comigo era o meu pai, né? Boa noite. Era o meu pai. E assim foi. Meu pai me levou. Só que meu pai, pessoal, enfim, eu vim de uma família pobre. Então o meu pai, era só o meu pai que trabalhava na época. E aí o meu ingresso meio que já foi caro, né? Ele pagou pra mim. Para ele entrar também, o custo já seria muito alto, né? Então, para uma pessoa que trabalha sozinha, não daria para comprar 2 ingressos. Então, meu pai me levou e ele ficou lá fora, né? Ficou na portaria e ficou curtindo de lá da portaria mesmo, vendo o movimento, né? E como ele iria trabalhar no outro dia, ele aproveitou também para tirar um descanso, né? Como ele já estava ali na portaria, próximo da onde estacionou o carro, ele podia ir lá, tirar um sono e depois voltava. Coisa que se ele tivesse dentro do show, talvez não daria, né? E assim foi. Então, o meu pai me levou, só que querendo ou não, eu acabei entrando dentro do parque de exposições sozinha. Então eu enfrentei tudo aquilo sozinha, pessoal. Na época eu tinha 22 anos e eu não era nada do que eu sou hoje. Não tinha a confiança que eu tenho hoje, não tinha a coragem que eu tenho hoje, não tinha as habilidades de comunicação que eu tenho hoje. Então eu só fui na cara e na coragem mesmo e fui. Eu acho que no dia do show deu umas 10 mil pessoas e eu enfrentei aquilo tudo sozinha. Eu curti o show e foi incrível. Então, pessoal, ali eu perdi o meu medo total, né? Porque ali foi o maior evento que eu fui sozinha. Então, depois disso, os outros eventos que apareceram,
Nossa, foi tranquilo, porque eu imaginava, né? Eu fui no DJ Alok, 10 mil pessoas e eu lá sozinha. Então, se eu ir agora no evento aqui da cidade, pra que eu vou ter medo, né? Já que eu superei tudo isso, enfrentei tudo isso num show tão grande. E assim foi. A partir dali eu fui. E mesmo se eu quisesse ir acompanhada, não daria, pessoal, porque a única amiga que eu tinha começou a namorar e, enfim, ela muito mandada pelo namorado, né? Então só ia onde o namorado queria ir. Eu falei, cara, eu não vou ficar na mão dessa galera e eu também não vou ficar forçando ninguém aí comigo, sabe? Eu nunca gostei disso, de ficar forçando alguém a fazer alguma coisa, sabe? Então foi ali que eu me reinventei e passei a enfrentar tudo sozinha, né? E assim começou. Então, pessoal, fica aí a minha história de exemplo para vocês. Quando vocês pensarem em não ir para um lugar que vocês querem muito só porque não tem alguém que vai com vocês, lembrem dessa história que eu contei para vocês, porque você vai se arrepender muito, sabe? Porque o tempo vai passar e aí você vai ganhar mais idade, mais maturidade e você vai olhar arrependido, né? Nossa, eu podia ter ido naquele show sozinho, se não tinha ninguém para ir comigo, então eu poderia ter ido sozinha, sozinha ou sozinho. E é isso, pessoal, não coloque a sua felicidade na mão de ninguém. Às vezes as pessoas não pensariam duas vezes, se fosse o contrário, né? Você não indo com elas, elas iriam sem você. Então não fica aí colocando a sua vida nas mãos de outras pessoas, e segue seu caminho. Não perca as oportunidades, né? Porque às vezes a mesma oportunidade não volta para você, assim como aconteceu comigo, né? Depois desse show, o Alok nunca mais tocou aqui próximo da onde eu moro, sempre muito longe. E assim, e se eu não tivesse aproveitado, né? Então talvez eu não estaria contando essa história para vocês hoje.